E aí a gente sempre batia na tecla, a gente precisa fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente. Já tinha, sim, alguns shows que foram montados por Carlos Moura, que eram lindos. Mas, por exemplo, não tinha um cenário, não tinha um efeito. Era bonito porque eram vários artistas fazendo números e era massa. Sim. Só que começou a ficar na mesmice, era a mesma coisa. Show montado, entra dois, entra três, a música final, pronto. Não, a gente precisa fazer alguma coisa para poder puxar o público pra gente. Vamos fazer um show nós quatro? O primeiro show foi, eu acho que foi... Ou foi Uma Noite no Oriente. Eu acho que foi Uma Noite no Oriente. E aí a gente trouxe, entre aspas, a cultura oriental para o palco. Então entravam duas geishas, dois ninjas, mas existia uma luta, existia uma troca da Joelma com a Tiffany que as pessoas não esperavam. E aí vem a grande sacada dessa troca, digamos assim. Era o mesmo figurino, uma era rosa e outro era laranja. Porém, os dois figurinos eram neon. Sim. Então, quando Joelma entrava no bambolê, que ela levantava, que ela estava no neon, Tiffany entrava por baixo, Joelma saía e Tiffany saltava. Quando Tiffany saltava, as pessoas custavam a acreditar que era uma outra pessoa por causa do neon. Sim. E depois que as pessoas viram, não é a Joelma, é a Tiffany, arrasou! Começava, Sim. né? E aí veio o Atlântida, que a gente fazia uma cortina cair. Veio o Quatro Estações, que a gente trocava de painel um atrás do outro. Enfim, a gente fez de tudo para trazer coisas diferentes. Sim. E isso com a ajuda de Luiz Dalmagro, tá? Luiz Almagro é um grande empresário, hoje em dia mora em Natal, mas ele passou um bom tempo morando aqui com a gente. E ele dizia, meninas, o que vocês quiserem fazer eu faço, eu financio e depois a gente vê como resolve. Então a gente mandava pintar painel, a Regina Bacelar arrasava na pintura dos painéis. A gente mesmo fazia coreografia, conversava com Maísa para montar figurinos. Conversava com o Luiz também para fazer efeito. Ele montou um ventilador que a gente usava com neve. Enfim, tinha toda uma estrutura por trás, tinha toda uma equipe trabalhando por trás para fazer com que aqueles 30, 40 minutos ali tivessem muitas surpresas. Sim. Surpresas essas que as pessoas entravam em êxtase porque não tinham visto isso ainda aqui. Sim. Agora, no caso, o investimento desses shows eram totalmente de vocês. Totalmente No caso, nosso. as casas que vocês apresentavam ali, era só o cachê e pronto, e acabou? Não. Ou tinha um diferencial? Quando terminava o show, eles chegavam junto, né? Terminava o show, eles, tô dando um pouco a mais para vocês investirem mais. Entendi. Sem falar que eles, por exemplo, a gente marcava o show na sexta-feira. O show, a boate lotava na sexta-feira, a gente reapresentava o mesmo show no sábado e no domingo. E tinha um show que foi assim, o grande marco da gente foi o show das Índias, que a gente fez chover nos palcos em Recife. Então a gente tinha uma estrutura de cano, com bomba, com tudo, que chovia a gente no palco. Chovia. Então, assim, massa. ninguém nunca tinha visto aqui 4 drags em cima de um palco, com essas colas na cabeça, chovendo, molhando tudo, a cola não escorria, e todo mundo se perguntava, meu Deus, como é que a peruca não cai, como é que a maquiagem não borra? Então, isso fez com que as pessoas entrassem em êxtase, assim, caramba. E não era 2 minutinhos de chuva, era uma música inteira de 7 minutos. E a gente dançando, batendo o cabelo, e não escorregava, enfim. Então, eu fazia de tudo junto com as meninas pra gente surpreender as pessoas de alguma forma, e a gente conseguia. Tanto que aí as pessoas começaram a chamar a gente de o Quarteto Fantástico. Vai ter show do Quarteto Fantástico, vai ter show do Quarteto Fantástico. E lotava as casas. Sim. Esses mesmos shows a gente conseguiu apresentar em Maceió, numa noite de Réveillon, em uma boate. Eu não lembro qual era o nome da boate. A gente apresentou Uma Noite no Oriente. Meia-noite não tinha ninguém na casa, todo mundo em casa e tal. 1h da manhã não tinha ninguém em casa. 1h30 da manhã não entrava mais ninguém dentro da boate. Porra, que Todo massa. mundo querendo ver a gente. Então a gente fez o show, terminou o show, quando a gente desceu pra falar com o povo, o pessoal saiu do dance pra vir falar com a gente lá fora. Enfim, assim, hoje em dia, de fora, é que eu consigo ver o que é que aconteceu com a gente naquela época. Sim. As pessoas gostavam tanto da gente, apreciavam tanto o trabalho da gente, mas a gente, por estar dentro, a gente não conseguia visualizar o tamanho da coisa. A grandiosidade do que vocês faziam, né? E eu acho isso ótimo, porque talvez, quando a gente consegue ter essa visão de fora, o ego começa a aumentar tem e isso. tal. Então, assim, hoje eu consigo ver, porque eu encontro muita gente na rua ainda que tinha naquele show, faz de novo, não sei o que. Meu Deus do céu, as pessoas não esquecem. Elas não esquecem. Então, assim, foram momentos e marcos
que são inesquecíveis na vida de muita gente. E eu fico muito feliz, independente de todas as dificuldades que a gente passou, de todo o nosso sofrimento para tentar levar aquilo, mas a gente deixou uma lembrança muito boa na cabeça das pessoas, Sim, né? Então isso para mim faz eu pensar que valeu muito a pena ter passado tudo isso e hoje em dia ainda ser uma certa referência. Porque você vai assistir um show de drag e hoje em dia você ainda vê pessoas batendo perna, você ainda vê pessoas fazendo passos que eu fazia e que eu ainda faço. sim. Então, assim, eu digo, caramba, valeu a pena, porque passaram-se 20 anos e as pessoas ainda usam isso como referência. Então, naquela época, a gente tinha uma visão muito à frente da coisa. Que Sim. hoje em dia eu não consigo ver em mais ninguém, assim.